Agora você fique em espírito atento para esse final, para esse encerramento, que eu creio que Deus tem bênçãos poderosas. Os pedidos de hinos especiais são muitos. Se ficar alguém sem cantar, gente, vocês entendam, nos perdoe, porque não temos às vezes como esgotar todos os pedidos. Eu passo a palavra para o pastor Jamiro. O Senhor continua nos abençoando. Pastor Iraci Pedro Antônio de Jaú vai fazer um avaliamento de tudo o que está acontecendo em nosso meio. Por favor, pastor Iraci, é a sua oportunidade. O Senhor vos enriqueça de mais fé. É o meu desejo para todos vós. É uma expressão costumeira, mas expressa uma realidade. Foi um privilégio, uma bênção, estarmos numa reunião como esta por mais uma vez. Creio que todos os demais pastores, pregadores, concordam com isso. Agora, em rápidas palavras, nós devemos lembrar o objetivo dessas reuniões. 2, nós podemos lembrar que é para as igrejas confraternizar-se. E um outro, para haver treinamentos dos auxiliares, os que ministram ao nosso lado. Isto está acontecendo. Hoje mesmo vibrei quando vi um deles que em reuniões como essas nunca teve a sua oportunidade. Teve pela primeira vez o irmão Wesley Portes, que fez uma boa plataforma, ajudou a preparar o ambiente para o pregador desta manhã. Foi bem objetivo, não foi demorado, expressou o que ele quis dizer, e oxalá que outras vezes que eu tiver essa oportunidade, ele venha ter a mesma conduta. Agora, treinar os novos é uma necessidade de fazer isso, porém, em uma escola dominical, a exemplo dessa de manhã, eu acho que não é uma reunião própria para eles. Soltar um novo, ministrante, um auxiliar, para ser o pregador em uma escola dominical, porque parece que é a reunião de mais peso, em que o povo precisa de ouvir coisas com mais profundidade. Eu acho que aí necessita, na verdade, de um titular, alguém que já está mais adestrado, com escola dominical, para trazer essas palestras. Agora, uma coisa que estou maravilhando-me é que o povo está chegando àquele treinamento de saber ouvir. Se é exigido de quem prega saber o que fala, também Deus requer de vocês que ouvem saber ouvir. E esse treinamento, irmão Brando nos deixou em uma de suas mensagens. E o treinamento foi este: não me tome pelo que eu digo, mas pelo que eu quero dizer. Quando a igreja, o povo, está nesse espírito, nós fechamos a oportunidade para o diabo semear qualquer
coisa errada no nosso meio. A igreja está treinada a ouvir aquele homem e tomar não pelo que ele diz, mas pelo que ele quis dizer. Vou dar um exemplo. Na reunião lá em Jaú, a última dessa reunião regional, pastor Ezequiel, falando à juventude, ele leu, aliás, ele pregando, e citou aquilo que Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas neste capítulo, antes, Jesus disse para ele apacentar os cordeiros, mas depois falou ovelhas. E pastor Ezequiel afirmou repetidas vezes que ele entendia que cordeiro tratava-se dos jovens. Bastou ele afirmar isso várias vezes, e por ele não ter citado onde está a mensagem, qual o parágrafo, já foi o suficiente para a pessoa julgar mal. Certo? Eu disse para estes, a reunião lá em Vargem Grande, eu vou perguntar ao pastor Ezequiel, antes de eu fazer qualquer julgamento, onde ele baseou, onde está isso na mensagem. Mas não foi preciso, porque peguei por acaso a mensagem, pergunta e resposta número 14, os que tiveram dificuldade com isso, é o parágrafo 82, pergunta e resposta número 14, é o 82, quando o profeta diz: seja um pastor, um verdadeiro pastor, apacente as minhas ovelhas. Os cordeiros são os pequeninos, naturalmente, e as ovelhas são adultas. Então ambos, jovens e velhos. Oxalá que sirva de experiência para quando ouvir alguma coisa, não abrir a nossa boca apressadamente e cometer este erro de comentar uma mensagem e de julgar dessa maneira. Então, saber, pois não, irmão? Para parar já? Poucos minutos? Puxar o paletó. Bom, então já que ele está puxando o paletó, meu paletó é novo, não rasga, viu, irmão? Já que já terminou o tempo, olha, nesta reunião a coisa que mais ficou aqui no meu coração, porque conferiu com o que eu estou batendo há dias, a minha igreja testemunha disso. Você não precisa quebrar a cabeça e ficar assim preocupado se fulano de tal tem a doutrina certa ou não. Se ele é maldizente, se ele é um difamador, se ele está preocupado em manchar nomes de colegas em seus púlpitos, esta é a origem das doutrinas erradas. E aí, entre vocês, se você encontrar qualquer irmão que puxa a sua língua para saber como é que está o pastor tal, a família dele, seus auxiliares, o ministério dele, a igreja dele, esse que está puxando a sua língua para que saber alguma coisa, você pode identificar: esse irmão tem doutrina errada nele. Isso aqui eu estou batendo até, continua afirmando dessa maneira. Deus os abençoe. Amém. Aleluia. Irmã Fernanda, se aproxime e cante seu hino, enquanto você adora ao Senhor com a sua oferta, e logo em seguida nós teremos somente crer
Somente crer. Esses pedidos de orações estão aqui e nós estaremos orando por esses pedidos a peças de roupas no final desta reunião. Alguém que pagou o seu marmitex e não comeu, houve um problema, e então você devolva o seu ticket e você terá o seu dinheiro de retorno, certo? Então vamos ouvir a irmã Fernanda enquanto você adora ao Senhor. Você adora ao Senhor com a sua oferta. Brevemente toda luta terá fim, porque esse povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não traga a cruz por coração, valais. Olhe pra frente, continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Brevemente toda luta terá fim. Jamais iremos passar provas e chorar. As nossas lágrimas Cristo enxugará, e novos copos Ele nos dará, e assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente, continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Canta alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em suas vestes ninguém poderá tocar. Continua tocando. Continua tocando. Glória a Deus. Enquanto os diáconos continuem com a oferta, você está adorando a Deus com a sua oferta.
Teve alguém que não provou o grande amor. Bem certo estou. Lá maior. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor pra me guiar, com seu Aleluia, aleluia. Pastor Ezequiel Rodrigues Ourinho, ele que vai trazer a mensagem de encerramento. Por isso nós cremos que devemos estar na sua presença para receber mais de Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Pastor Ezequiel, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Oh.
Saúdo a igreja do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe a todos. Eu desejo tomar um pouco de ar, de fôlego. Eu tenho um problema emocional muito forte. E quando eu tenho a incumbência de fazer alguma coisa, eu fico trêmulo, descontrolado, e preciso sempre da graça de Deus para enfrentar este lugar com o qual não tenho me acostumado ainda. Eu agradeço ao pastor Iraci Pedro Antônio por me advogar, não menosprezando dois pastores advogados que estão presentes neste púlpito, nesta plataforma, mas eu creio que o pastor Iraci, além de um pastor, ele seria um genuíno advogado. Eu agradeço pela defesa, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que todos nós, pastores, igrejas, ou seja, congregações, devemos uma gratidão ao pastor Jamiro da Silva, a sua família, a igreja de Vargem Grande e as demais que estão sob a sua responsabilidade, por essa acolhida tão cristã com a qual nos acolheu. Eu estava tendo necessidade no decorrer do dia de algo e de repente eu bati os olhos num moço. Eu disse: esse moço vai me servir. Eu cheguei a ele sem conhecer, disse: moço, você me levaria a tal lugar na cidade, eu preciso buscar uma peça de roupa. Ele disse: pode entrar na condução, eu te levo. Ele pediu que eu entrasse na sua condução e ao entrar eu perguntei: como é o seu nome? Ele disse: o meu nome é Natanael, sou filho do pastor Jamiro. Eu agradeci a Deus por isto. Pois bem, irmãos, o pastor Luiz Carlos me disse algo que me ajudou a confiar que Deus estará conosco no decorrer deste encerramento. Diz: eu te chamei sem saber que você pregaria à tarde. Isto foi como que uma sequência. Então há pequenas coisas que, se a gente não observar e passar por alto, não percebemos Deus nela, mas procurando perceber e discernir, nós enxergamos Deus nestas pequenininhas coisas. Olha, nós vamos ler uma escritura. Eu estou aqui com um tema, mas não preso a ele. Eu sou um pequeno pregador que não tenho a condição de me prender a um tema. Eu sempre me desvio dele. Todavia, eu desejaria falar sobre decisão. E antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos aqui que não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e estão nos visitando, levantaria as mãos? Tem vários. Amém. Deus os abençoe. Vamos nos colocar de pé. A escritura é... Pode ser que não seja visitante, mas seja pessoas do nosso meio que ainda não é batizado também. não são batizadas. Pode ser Sim. que tem muita gente que é do Sim. nosso meio, né? Assim, mesmo irmãos que admiram a mensagem da hora, mas não são também batizados, né, em nome do Senhor Jesus. São João capítulo 6, versículo
67, 68 e 69. São João 6, 67, 68, 69. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu pediria ao pastor Amâncio Pereira Sobrinho orar por nós nesse momento. Meu Deus, nós temos aprendido com o profeta desta era que o homem é um agente de Deus. E quando o homem se firma na verdade, o Senhor está com este homem. Então eu creio, o meu irmão que está aqui, encarregado de trazer a palavra desta noite, ele crê, ele depende e cremos que o Senhor é Deus, capaz de vivificar a palavra nos lábios dele e fazer o que o Senhor pode fazer nesta hora. Estamos confiados e por isso te imploramos, no nome do Filho de Deus, que o Senhor possa cobri-lo agora com seu Espírito e com o poder dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. 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 Podeis vos assentar. Uma das decisões mais erradas que tem feito o século XX é rejeitar a luz do entardecer, ou seja, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus. Quem rejeita esta luz, é claro que está em trevas, porque até onde entendemos, a mensagem é o Senhor Jesus. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E é claro que sem esta luz, a pessoa está em trevas. Agora, aqueles que dizem assim: pois bem, eu aceito ao Senhor Jesus, mas rejeito esse povo da mensagem. Eu concluo o seguinte: eles estão em trevas também, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quando Saulo de Tarso perseguia a igreja do Deus vivo, ele teve que deparar-se com esta luz maior e ela se encarregou de realizar com ele tudo aquilo que desejava. Irmão Brana, em 1950, para mim foi uma das vindicações maiores que ele teve em sua carreira ministerial. Foi quando ele foi desafiado pelo reverendo Best, o pregador batista, e não cria na cura divina. O irmão Brana foi defendido pelo reverendo Bosworth. E quando o profeta viu que a coisa estava difícil de solucionar, ele foi à plataforma e disse: eu estou sendo acusado de um falso profeta. Se assim é, ninguém precisa me expulsar da cidade, eu por mim mesmo sairei.
Mas os próprios batistas que assistiam suas reuniões se levantaram em defesa do profeta naquela hora, dizendo: não, nós queremos que o Senhor continue, pois muitos de nós temos sido curados pelo seu ministério. E em um momento o reverendo Best lançou a mão em direção ao rosto do profeta da era e disse: batam fotos para que isto seja publicado nacionalmente. Mas o que aconteceu foi uma grande decepção para este reverendo Batista. Foi que todas as fotos em que ele tentou desafiar o profeta de Deus queimaram, e quando as fotos batidas em direção ao irmão Brana foram reveladas, então Deus permitiu ser fotografado pela câmera fotográfica, e isto tem sido conhecido nacionalmente no Brasil por um programa da Rede Globo chamado Fantástico, há algum tempo atrás. Agora, para nós, irmãos, como igreja e noiva de Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus por esta vindicação. Mas se esta coluna de fogo não tivesse pairado sobre a cabeça do irmão Brana e Deus permitir ser fotografado, eu creio que nós não teríamos dificuldade de crer neste homem como um profeta de Deus. Quando ele estava pregando dores de parto, ele fez menção de uma profecia falada em francês por um batista que não sabia nada sobre o francês. E a tradução foi a seguinte: porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil. Vocês já leram quando o irmão Brana diz: quem fica comigo fica num lugar terrível? Vocês sabiam que nós estamos às portas de uma perseguição religiosa? Vocês sabem que estamos às margens do Concílio Mundial de Igrejas? Vocês sabem que ministros denominacionais tiveram parte nesta concentração da vinda da besta no Brasil? Agora, como foi citado pelo pastor Edmar, o irmão Brana pediu-nos uma coisa, e aquilo foi pelo Espírito Santo, é claro. Diz: espere. Por isso nós não podemos perder a paciência e a esperança que aquilo que o profeta falou vai suceder. Diz: espere até que venha o Concílio Mundial de Igrejas e traga aquele aperto. Nós não entraremos na grande tribulação, porque a noiva sobe quando manifesta-se Apocalipse capítulo 11. Deus não trata com gentios e judeus ao mesmo tempo. Hoje Ele está tratando conosco, gentios, pela sua graça, e Israel está no muro das lamentações, cego por um tempo determinado por Deus, conforme Romanos 11, versículo 25, até que a plenitude nossa dos gentios termine. Então Deus volta a tratar com Israel. Mas Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo. Então hoje Deus está tratando conosco os gentios e separando de entre os gentios um povo especial, zeloso, de boas obras,
para o seu nome. E o que vai trazer a besta e o mundo religioso em cima de nós, igreja, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse assim: por causa do meu nome, de todos sereis odiados. É o nome que trará o diabo atrás de nós, mas é o nome também que nos defenderá. Então, na realidade, o profeta diz: espere até que venha, porque quando vier, ele diz: o que temos visto em parte. Agora, foi citado aqui, nós vimos o quê? Ressurreição de um peixinho, a criação de 5 esquilos pelo poder da palavra falada, a criação de 45 ou 35 centímetros de perna em um aleijado. Você diz: o senhor viu? Pela fé eu vi. Sim. Você esteve lá? Eu não estive lá, mas eu sou bem-aventurado porque eu não estive, mas eu creio. Jesus não deixou a bem-aventurança para quem vê para crer. Ele deixou a bem-aventurança para quem não viu e creu. Eu não vi, mas eu creio. Eu vi alguns soldados russos sob a unção do Espírito Santo, porque o Espírito caiu sobre eles naquela hora. Porque se olha, para um comunista chorar é difícil, gente. Comunista tem coração duro. Comunista não crê em Deus. Mas quando eles viram o profeta da era chegar num lugar onde havia um atropelamento de um menininho de aproximadamente 12 anos, o qual Deus já tinha dito ao profeta: isso vai suceder em uma cidade, isto será assim, assim. Ele marcou na contracapa da Bíblia, e quando ele chegou ali, ele disse ao irmão: veja se isso não está na contracapa da Bíblia. Sim, estava. E quando ele presenciou aquilo, a multidão estava ali, ele disse assim: olha, se em alguns minutos este menino não levantar, eu sairei pela cidade dizendo que sou um falso profeta. Eu colocarei uma placa nas minhas costas dizendo falso profeta, escrito. Mas quando ele clamou pelo nome que está acima de todos os nomes, eu fico agradecido a Deus por não ter o nome de nenhum pastor aqui para cima e o nome do meu Senhor Jesus para baixo. Se um dia eu tiver um encontro regional, eu quero o nome do Senhor Jesus acima do nome de qualquer pastor, de qualquer homem desta terra, até acima do próprio nome de William Branham. Mas quando ele invocou o nome do Senhor Jesus e disse ao Espírito de vida que retornasse sobre o menino, aquilo teve que acontecer, irmãos. E certamente o menino começou a se mover, a se balançar o corpo, a voltar em si. E os soldados romanos, os soldados russos, escoraram em seus fuzis e lágrimas começaram a cair. E sabe o que eles falaram? Num Deus que levanta mortos, nesse nós cremos. Agora, amém. Amém. Agora, eles tiveram que expulsar o catolicismo da Rússia, da antiga União Soviética, porque eles não podiam levantar os seus bêbados da sarjeta. Não podiam levantar lares caídos, como William Branham pôde levantar, e ministros dessa mensagem, usado no Brasil por Deus, tem tido um ministério especial nesse sentido. Se eu sou feliz com minha esposa hoje, com minha família, é por causa deste ministério nesse país. O irmão Branham
não tinha para ele na hora da trombada do veículo. O profeta não tinha para ele, porque diz o moço dele: papai, use a palavra. A mamãe já estava morta. Ele disse: ponha a mão sobre, né, a sua mãe, põe a minha mão. E ele pôs a mão sobre a mamãe e ela foi ressuscitada. Aí o irmão José, o irmão Billy Paul, não sei, disse: papai, use a palavra para o senhor. Falou: filho, isso não é para o meu benefício. Billy Paul. E nós temos um ministério no Brasil que em nada tem sido beneficiado, mas tem beneficiado a tanta gente, a tantos pastores, a tantos ministros. Se hoje eu posso andar de carro, se hoje eu posso pegar minha família e comer num restaurante, é por causa desse ministério. É difícil ficar com ele, porque os ministérios de Deus são complicados, igreja. Davi foi o que ele foi, mas ele era uma lâmpada em Israel. Se apagasse aquela lâmpada aí de Israel, mas o profeta escolheu um caminho, porque tu tens escolhido esse caminho estreito, o caminho difícil, oh meu Deus. Um homem com ministério como o irmão Brana, hein? Ele podia ser milionário, ele podia ter o que ele quisesse, ele podia ter aviões, ele podia ter barcos, até navios, ele podia ter o que ele quisesse com o ministério que Deus lhe deu. Mas nem tanto. Ele usou uma expressão que eu gosto sempre de repetir: eu como bolacha, eu bebo água do rio, mas eu não deixo a verdade. Falem do irmão Brano o que quiserem falar. Eles falavam de Paulo. Falem de um ministério que Deus tem levantado, o que quiserem falar. Isso não é novidade. Agora, muita gente que não ouviu tem que ouvir uma coisa: quem blasfemou de Davi, não, quem blasfemou de Davi foi um Simei, um manqueba, que teve que morrer pela mão de Joabe, se eu não me engano. Não foram filhos de Deus, porque quando um filho de Deus, olha, irmão, estou numa linha que o Espírito está dando, eu larguei a minha linha aqui. Quando um filho de Deus não entende uma coisa, ele fecha a boca. Eu tenho cerrado meus dentes, tem hora diante de Deus, para não abrir a boca, para não falar o que eu não sei. O que é que fez José, o noivo de Maria? Saiu defamando ela. Agora, uma coisa é certa, amados: esse espírito Deus me deu. Estou 12 anos na minha região, mas nunca toquei o nome de um pastor para mal. Posso ser até um débil mental considerado por muitos, mas essa desgraça desse defeito, Deus não permitiu eu ter. Aleluias. O que eu estava falando? Sim. Onde eu estava? Não, sim. Assim, sim. Obrigado. José. O que é que José fez com Maria? Quando ele viu, desculpe a expressão, irmãs preciosas, quando ele viu o seu ventre crescendo, não entendendo. Se eu não entendo uma coisa, como é que eu vou falar? E outra coisa, igreja, aprenda uma coisa, porque eu tenho me defendido com isso e saído bem. Eu não creio nada que uma pessoa sozinha me diga, eu não creio isso. E Deus me defende nessa hora por esse motivo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda palavra é confirmada pela boca de 2 ou 3. Se uma fala, eu não creio. No sentido de acusação, de calúnia, de difamação. Quem despiu a Noé não foi Sem e Jafé, não foi Cão. Então José, olhando para Maria, vendo naquele estado, sendo ele homem justo, o justo não é defamador.
Um pastor nos disse algo: se você não tem nada para falar de bem do seu irmão, não fale nada. O Brana diz: o pobre já tem bastante contra si. Às vezes a pessoa já está atolada pelo pescoço, está quase morrendo sufocada. Em vez da pessoa chegar ali com uma enxada, vai com pá. A enxada serve para arrancar a terra, a pá serve para jogar mais em cima. Não faça assim. Tenha atitude cristã, porque não tem nenhum ser aqui entre nós que não tenha defeitos. Todo homem e mulher é formado de virtudes e defeitos. Por isso não dá para apontar o dedo para você, irmão. Para você, irmã, porque tem 3 apontando para mim e 1 apontando para o céu lá, ó. Dizem: Deus está vendo tudo. Então José preparou sua malinha, vamos supor, como é que eu posso dizer, sua mochilinha de roupa, suas vestes, e disse: eu vou deixá-la, eu amo ela demais, mas não estou entendendo isso. Deus não deixa o justo em confusão, viu? Aleluia. Deus não deixa justo em confusão. Se nós estamos hoje na mensagem, é porque Deus não quis nos deixar em confusão. Deus deixa em confusão reprovados. Deus não explicou para Anás e Caifás a obra que ele estava realizando. Deus não explica para o mundo religioso o que ele está fazendo, mas ele fala para uma lavadeira de roupa, ele fala para um carpinteiro com a mão calejada, ele fala para um mecânico cheio de graxa na sua roupa, ele fala para uma mocinha que desce a rua do Tabernáculo Branco, e uma outra diz assim, fazendo chacota dela: mas que igreja que você vai? Que pastor que você tem? Bobinho, o meu é liberal. O meu ensina: olha, a gente pode fumar, temos horas sociais, mas tem uma coisa: o pastor daquela liberal, ou aquele pastor liberal, não pode livrar aquela moça do inferno naquela hora. Mas eu tenho certeza que se essa moça partiu na mensagem que ia no Tabernáculo Brana, ela está na 6ª dimensão nessa hora. Isso eu creio de todo o meu coração. Aí Deus falou: vai, anjo, trata com meu filho lá, porque ele está meio confundido. O profeta veio, irmãos, para tirar os filhos de Deus da confusão. O Maria foi um anjo celestial, conosco a igreja foi um anjo terreal, perfeitamente, um anjo comissionado por Deus, para trazer os mistérios ocultos, escondidos. Não tem gente que saiba mais de mistério do que a noiva. Não são os arqueólogos que sabem de mistérios da Bíblia Sagrada. Quem sabe de mistérios da Bíblia Sagrada é a noiva do Cordeiro. É ela que sabe. Ela sabe onde a cidade descerá. Ela sabe a medida da cidade. Ela sabe onde está a árvore da vida. Ela sabe onde o Cordeiro se assenta, que é a lâmpada da cidade. E Deus alumia. Então Cordeiro e Deus é uma pessoa só. Mas o anjo foi sobre ordem divina: vai, trata com Maria, dá explicação, vai, trata com José, ele é justo, dá explicação para José. O anjo foi e disse: José, não temas tomar Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Amigo visitante, muitas vezes se confunde o Espírito Santo com emoção. O Espírito Santo às vezes emociona a pessoa, mas o Espírito Santo é uma vida vivida, é uma vida de cristianismo constante. Não é hoje a pessoa está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não, é uma coisa permanente, é uma obra realizada. As pessoas confundem o Espírito Santo com emoção. Os pentecostais tiveram esse problema. O irmão Branham falou com eles:
quando a música tocava, havia línguas, profecias, mas escute, quando a palavra era pregada pelo profeta. Agora tinha uma coisa, o profeta amava os pentecostais. O púlpito do profeta foi o púlpito dos pentecostais. Somente das Assembleias de Deus, o profeta trouxe 1 milhão de almas, ou seja, ele ganhou 1 milhão de almas para as Assembleias de Deus, no seu tempo de ministério, antes de chegar à revelação. Agora, é claro que quando chegou a revelação, unicistas, trinitarianos, esse povo, homens do Evangelho, homens de negócio do Evangelho completo, quando o profeta começou a dar doutrina, a ensinar batismo em nome do Senhor Jesus, a ensinar que mulher não pode pregar, que mulher não deve cortar o seu cabelo, que o homem deve andar decentemente, e essas coisas, eles falaram: olha, o irmão Branham está fora de si, é melhor nós deixarmos ele sozinho. Agora, Deus não deu explicação para esse povo, não. Mas Deus desceu lá no nosso coração, porque cada um de nós aqui temos uma experiência sobre a revelação adquirida da mensagem da hora. Eu recebi no último ônibus, no último banco de um ônibus, quando eu ia para casa, cansado do serviço. E quantos receberam a revelação de uma forma simples, singela? Será que não tem alguém aqui que recebeu a revelação no banheiro? Você pode até rir, mas alguém levantaria a mão que você recebeu revelação no banheiro? Hã? Ninguém levantaria a sua mão? Ali, ó. Aqui, ó. Visão. Visão. Amém. Vocês sabem onde eu recebi também a chamada para a mensagem? Dentro de um banheiro sujo, que eu tinha que ir para orar, porque eu não tinha condições de orar fora, ali no serviço. Então eu ia, mas o dia que eu entrei no banheiro para orar a Deus, era um batista formal, mas eu tinha sede da verdade, como aquela águia tinha sede dos céus. Escuta, e eu fui no banheiro orar, e quando eu entrei havia um jornal: eu responderei isto diante de Deus. No jornal estava escrito: prepara-se para a nova vida que você vai entrar. Será que não tem alguém aqui nessa tarde para entrar hoje? Eu creio que tem, sim. Eu creio que alguém entrará nesta tarde, porque a porta ainda está aberta, ela não se fechou ainda. Mas conta-nos o irmão Branham, vai ser melhor assim, que eu já encerro já. Conta-nos o irmão Branham de uma águia que botou o ovo perto de um grande galinheiro, alguma coisa assim. Esvoaçou, foi-se embora. Passado o tempo, a águia desenvolveu-se, picou o ovo, saiu para fora, porque Deus deu esse instinto para ela. Deus deu o instinto para o eleito para sair fora. E o grito de Apocalipse 18:4 é para nós: sai dela, povo meu. A vizinha nasceu com o instinto de bicar para sair para fora, e ela bicou o ovo, saiu para fora, e logo ela deparou com uma ave pequena, baixinha, uns pintinhos, e ela, e ela não entendia muito bem a linguagem, mas para não morrer de fome, diz o profeta, ela dava lá uma ciscadinha, né, caçando alguma coisinha para comer. É o que acontece com o eleito. Você que está numa denominação clamando por Deus, você encontrou com Deus hoje. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo nessa tarde, mas se você é eleito, eu duvido você rejeitar. Aí a águiazinha desenvolveu, cresceu. E você sabe, igreja, a natureza da águia é natureza de liberdade. A águia não gosta de prisão. Eu sou um crente que gosta de ser livre, de servir a Deus com liberdade. E Deus me trouxe para uma mensagem que eu posso servir a Ele com liberdade. Ninguém me impede de orar, ninguém me impede de cantar, ninguém me impede de adorar a Deus. Se a cidade impedisse o William Branham de adorar a Deus, ele subia as montanhas e ia lá para o meio das matas, pular em volta de árvores e entrar na presença de Deus.
Lá ninguém chamaria ele de louco. Mas a águiazinha cresceu e foi sentindo sede, foi sentindo fome, foi sentindo um desejo íntimo. Segure aí, por favor, aquela águia presa. Escuta, segura, por favor, o desejo íntimo da águiazinha. A águia presa não foi como o João Corvo. O João Corvo estava solto e não queria sair livre. A águia estava presa e estava com o peito esfolado, com o bico e a cabeça machucada, porque ela queria voar. Agora o corvo estava solto, mas era corvo. Corvo gosta de alimento de corvo, agora a águia não. A dieta da águia é diferente. Por isso que denominação para o eleito não serve. Esse é o lugar do eleito aqui, ó. Mas o irmão Branham passou por Cincinnati, Ohio, e ele olhou para uma grande grade e de repente ele vinha aqui. Aquela águia ia para trás e tum, com o peito na grade, e o sangue correndo, e o bico machucado, a testa sangrando. O profeta falou: que quadro horrível de se ver. Irmãos, sim, ele pagaria o preço, profeta. Sim, ele pagaria o preço que custasse para ver aquela águia exercitar duas coisas que ela tem. Porque aleluias! Nós não estamos debaixo de lei, nós estamos debaixo de graça. E a graça tem duas asas. Ela não tem uma só. Amém. A graça tem duas. Sabe por que ela fazia aquilo? Porque sua natureza não era de ser presa, era natureza de liberdade. Nenhuma denominação pôde prender William Branham, irmãos. Não teve unicista, não teve trinitariano, não teve batista, não teve quem pudesse prender esse profeta de Deus. Ele nasceu livre por Deus. Zacarias não pôde prender João Batista lá onde ele foi, formado sacerdote, porque João era de Deus. E Deus pegou João: vem cá, com 9 anos, socou no deserto e falou: depois de 21 anos você volta. E que linguagem esquisita, né, que João tinha. Mas era a linguagem de Deus. Põe um pregador da mensagem para pregar, ungido e chamado pelo Espírito Santo, e põe um teólogo para pregar, para você ver a diferença. Você vai ver a diferença de um homem que não sabe nem falar Jesus, fala Jesus, mas mergulha tão profundo, mas tão profundo, porque Deus deu-lhe equipamento de se aprofundar, de mergulhar, que olha, não tem jeito, é coisa do outro mundo, é coisa extraterrena, é coisa extraordinária, é coisa sobrenatural. Ah, como é glorioso! Mas a águia fez isso porque ela tinha desejo de liberdade. E por que que doeu no profeta? Por que que doeu em Moisés? Por que que Moisés sentiu dor pelo povo de Israel, Pai? Tinha que ter um homem para sentir dor pelo povo de Israel nos dias de Davi. O grande rei lá não sentiu, ele sentiu foi medo. Ele era um grandalhão, mas tinha um pequenininho lá chamado Davi, que sentia dor por causa do povo de Israel. E Moisés, por causa dessa dor, se complicou todo. Irmão Branham se complicou na face da terra. Ele foi desprezado, excomungado, perseguido, odiado, difamado, por causa da noiva. Tem homem no Brasil arriscando a vida, gente. Tem homem no Brasil que pode sair de um programa de rádio e socarem nele 10, 20 balas. Mas o que importa a nossa vida
Eu tenho dito à igreja, estou ameaçado de morte, mas o que importa, eu digo assim, eu já estou velho, já vivi bastante, Deus já criou os meus filhos, se me matarem, eu vou mais depressa para a presença do meu Deus, e descanso dessa coisa toda torpe desta terra. Mas onde está? Desejo íntimo da águia. Obrigado, irmão. Ela desejava as alturas. Agora veja a diferença. O João Corvo, o fazendeiro lhe pegou, lhe prendeu por um tempo, e ele sempre observava os corvos livres, voando e procurando alimento. Aí um dia um fazendeiro olhou para ele e falou: pobre João Corvo, está cansado de ser preso, eu vou dar uma liberdadezinha para ele. Ele que não fizesse isso com uma águia. Ele fez isso com um corvo, ele que não fizesse isso com uma águia. Aí os corvos passavam por cima da fazenda, no tempo do milho, alguma coisa, diziam: João Corvo, vamos! Ele fala: eu não posso. Gente, deixa de ser assembleiano, metodista, batista, presbiteriano, católico, assembleiano, congregacional. Vamos ser cristãos. Deus não chamou-nos para pertencer a alas religiosas. Deus chamou-nos para servir através de sua palavra. Então nós temos liberdade para adorar. Não é o caso daquela irmãzinha da igreja presbiteriana. A coitadinha era meio pentecostal, gostava de glorificar a Deus. E veio um pastor lá de longe, doutor teologia, não sei o que lá, e chegou na igreja e começou a falar do outro lado, da vida, e da Nova Jerusalém, e disso e daquilo, e a velhinha olha: aleluia! Os diáconos foram em cima dela e disseram: irmã, para, isso, nós não temos tal costume. Aí voltaram nos seus postos de dever, o pregador lá: aleluia! Espremidinha, mas... Aí os diáconos foi e falou: irmã, nós sabemos que a senhora é pobre, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos dar para você um cobertor ou um sapato, alguma coisa que você tenha necessidade, mas fica quietinha, tá bom? Tá bom. A hora que o pregador começou de novo, ela: com sapato ou sem sapato, aleluia! Oi, com coberta ou sem coberta, com dinheiro, sem dinheiro, com amigo, sem amigo. O profeta ficou nessa situação que a noiva está. Não temos política para nos defender, não temos representante lá em cima para nos defender, lá em cima em Brasília, mas lá em cima nós tem. Lá nós tem. Nós não temos em Brasília, mas aqui nós tem. Glória a Deus. Gente, mexer com a Assembleia de Deus hoje, com a Batista, mexer com uma igreja hoje é coisa feia, gente. Eles têm representantes no poder, mas mexer com a noiva, para eles é fácil demais. Mas tem uma coisa, irmãos, quando Saulo mexeu com a igreja, logo ele deparou com quem ele estava mexendo. Tem isso. Pastor Euclides pegou em Curitiba uma coisa tremenda que eu nunca entendi. Por que é que a igreja primitiva descia as arenas e não sentia dor quando tragada por leões, cortada por espada? É porque a mente é que sente dor, e eles não tinham mais a própria mente, eles estavam com a mente de Cristo. Quem pode mudar a natureza de uma águia? Quem pode mudar a mente de uma irmã santa como essa? Perpétua e felicidade, quem pode mudar? Não, elas desceram às arenas, eles riram, eles zombaram, mas eles viram que ali tinha cristianismo por dentro, não tinha jeito de mudar, de extrair, não tinha bisturi humano e religioso que arrancasse aquilo de dentro de um cristão.
Irmãos, depois que a mensagem desceu no coração do eleito, capetada, inferno, legião, religião, denominação, política, concílio, monstro ecumênico, não vai vencer essa noiva. Não vai. Amém. Aleluia. Olha, o irmão Brana diz, a primeira noiva caiu. Mas essa aqui o profeta diz, essa está ordenada para não cair. Eu fiz um desafio ao diabo outro dia, e eu diria, se tivesse alguém armado aqui dentro nessa hora, seja com 38, uma 45, um 22, o que for, eu dou meu peito para você atirar. Eu te desafio. Negue a mensagem da hora, você ia perder muitas balas. O eleito cambalia, irmãos, mas ele tem uma decisão. Pedro deu umas cambaleadas, mas lá no fim do caminho, a decisão dele estava lá, ele morreu pelo nome do Senhor Jesus. Talvez muitos de nós teremos que dar a vida por causa desse nome. E vai ser um prazer, não vai? Deus dará fé suprema para a hora suprema. Ninguém precisa temer o que está vindo, mas que está vindo, está. Eu creio que a noiva está sentindo isso, que está chegando a nossa hora. Olha, não é só eu, não é só... Não, a noiva está sentindo que a coisa está aproximando. A coisa está chegando, o aperto vem vindo. Mas quando o aperto chegou para Israel, quando ele beirava o Mar Vermelho, que pode, vamos fazer uma aplicação, que simboliza o mundo, águas, simboliza povos, nações e línguas. Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, montanhas dos lados e Faraó atrás. Irmão, o irmão Brana diz, Deus abre caminho onde não tem caminho. Deus cura onde Deus cura onde o médico não cura. Nós temos um doutor assentado aqui, eu tenho certeza que ele diz assim, não sou eu que curo, eu remedio, mas é Deus quem cura. Meu Deus, estou terminando. Porque tu tens escolhido esse caminho estreito, o caminho difícil. Mas é um mistério, gente. Moças, mocidade, vocês têm hora de lazer na mensagem? Vocês têm hora social para se divertirem? Não tem. Vocês têm a repreensão severas, doutrinas, seja doutrina, correção. E todavia vocês permanecem. Isso é um mistério divino. Olha, é um mistério ver uma moça entre 10 moças. Isso aconteceu no meu campo. No meu campo não, no campo do Senhor. Isso aconteceu no campo. Uma moça entre 10 fez concurso para um bom emprego na cidade, num bom supermercado de renome. Passou pelo primeiro exame, passou pela psicóloga, foi a gerente. Quando chegou na gerente, um bom ordenado, registrado com todos os direitos. Olha onde estamos chegando. Aí a gerente olhou para ela e falou, pois bem, você é fulano de tal? Sim, sou. Ela falou, eu vejo que você é evangélica. Sim, sou evangélica. Olha, só tem um problema, filha. O ordenado é bom, o emprego é seguro, mas tem uma coisa, você vai ter que usar camiseta, boné e calça comprida para trabalhar. A moça olhou para ela e falou, olha, dona, eu não sei o que é calça comprida, eu nunca usei isso na minha vida. Mas olha, aqui não tem problema, tem moças das assembleias, da congregação, que aqui dentro elas usam a calça comprida e depois elas põem a saia e o vestido e vão para casa, é só aqui dentro. Essa moça falou, olha, se eu usar aqui dentro, eu uso em qualquer lugar, porque Deus está me vendo de qualquer maneira. Você não vai usar a calça? Olha, não tem jeito de eu trabalhar, eu uso o bonézinho, a camiseta, mas não tem jeito de trabalhar de saia comprida, alguma coisa. Não, ela falou, então, a senhora me desculpe, dê um emprego para outra pessoa. Numa hora de necessidade dessa, financeira, que o povo de Deus está enfrentando.
decisão, testemunho, sinal, força divina numa jovem. É o mesmo Deus que esteve com José dentro do Egito. É o mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostrando perante a imagem. É o mesmo Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. É o mesmo Deus que esteve com William Branham. É o mesmo Deus que está conosco nessa hora, nessa tarde, nesse crepuscular de era. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. Mano, não se preocupe com suas falhas não, mamãe. Papai nervoso, eu também sou. Mamãe nervosa, é a hora, é a era, é a criação. Tá difícil, mãezinha. Paizinho, tá difícil. Não se preocupe com sua condição nervosa. Isso nunca tirará a vida eterna de você. Isso nunca tirará o arrebatamento de você. Porque se Paulo diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar, é porque nós precisamos ser aperfeiçoados. E seremos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Aquilo que eu não dou conta de fazer, mas que eu desejo de fazer correto para o meu Senhor, o Espírito Santo vai fazer em mim, vai fazer em você, vai fazer em nós. Aleluias! A decisão precisa e correta, e é o meu caminho. São João 14, versículo 6, nós estamos nele, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos nessa escritura. Nós estamos nesse caminho que não tem desvios, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é um caminho reto para a vida eterna. Estamos nesse caminho que o profeta caminhou. Deus deu a ele a bússola correta. Deus deu ao profeta o mapa exato. Aleluia. Aí um homem veio e disse para o profeta: irmão Branham, eu tive um sonho que estava construindo uma casa com uma planta na mão, só que eu não fiz a casa de acordo com a planta. Chegou o engenheiro e falou: vamos botar tudo por terra e vamos fazer a construção conforme a planta. Irmão Branham diz: arrependa-se agora mesmo, venha e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a construção. Olha, eu já vou encerrar. Eu gostaria de perguntar uma coisa a vocês, visitantes, a irmãos que amam a mensagem, que sempre estão conosco. Eu gostaria de dizer assim: você não gostaria de tomar nessa tarde essa decisão que o profeta tomou? De se colocar por este caminho estreito, apertado, de se posicionar com os poucos escolhidos do Senhor? Você não gostaria de dar o primeiro passo nesta tarde? Você não será batizado hoje, mas ao você vir aqui, potencialmente você já está batizado diante de Deus, porque o irmão Branham diz: não, Deus não te julga pelo que você é, mas pelo que você deseja ser. Alguém levantaria a mão? Assim, nu e cru, sem emoção, sem música, sem sensação, sem arrepio, somente pelo poder da palavra. Alguém não viria a esta plataforma e diria: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero tomar esse nome na minha vida? Haveria alguém, levantaria a sua mão, e eu veria você com a mão levantada e te chamaria. Um dia desses atrás, eu estava pregando
E o Espírito Santo disse ao meu lado esquerdo, o meu coração tremeu, e o Espírito falou: tem alguém para ser batizado. E eu vi que aquilo vinha do lado esquerdo, e eu disse: você está trêmulo, ou trêmula, seu coração está disparando. Aí a pessoa não aguentou. Aí ela veio e chorava feito criança no púlpito, e ela será batizada em nome do Senhor Jesus. Não teria ninguém, nenhuma alma sequer, escolhendo, tomando o caminho estreito, fazendo essa decisão correta. Aí diz a profecia: porque nesses momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Por favor, aonde? Venha. Aleluia, venha, moça, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Venha. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Manifestação de arrependimento. O choro é a manifestação de um coração partido, sentido, arrependido, esperando por Deus. Mas você sabe o que acontece? Esse choro nesse momento se transformará numa alegria incontável, numa alegria interminável. Tinha uma criança na igreja com 11 anos, e ela era uma menininha. Ela disse, veio chorando, e diz: eu quero ser batizada. Eu disse: não, você é muito nova. Ela caiu num pranto tremendo de choro, e na outra chamada que o Espírito deu, ela veio novamente. Eu falei: agora eu não posso mais conter, eu terei que te batizar. E ela foi batizada e dá testemunho com aquela pequena idade de 11 anos. Mas aqui estão. Como é seu nome, irmã? Irmã Andresa, irmã? Irmã Kellen, o irmão, como chama? Irmão? Irmã Antoninho e a irmã? Eunice. Da onde os irmãos são, por favor? Santa Rita do Passa Quatro. Aonde? Santa Juliana, Minas Gerais, o irmão Toninho. Limeira e a irmã? Limeira. Tá. Depois vocês procurarão vossos pastores, tá bem? Eles vos orientarão e vos ministrarão para o batismo, tá bem? Mas vocês fizeram uma decisão precisa e correta. Então sabe aqui, ó, porque tu tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tem feito
E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Vocês vão ver como vocês vão amar seus pais agora, a igreja do Senhor, o seu pastor. Vai mudar tudo. Pode se colocar de pé. Deus te abençoe. Bom, se assente, Deus os abençoe. Procurem vossos pastores. Glória a Deus. Aleluias. Tá bem. Graças a Deus. Aleluias. Nós não podemos ver, mas eu creio que essa coluna de fogo está aqui. Aleluia. Vou desafiar sua fé. Quem tem doença incurável aqui, levanta a mão, por favor. Doença incurável, desenganado da medicina. Desenganado da medicina, por favor. Ninguém? O povo de Deus está sadio, que coisa maravilhosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Porque se tivesse alguém desenganado da medicina, eu tenho visto Deus curar na hora, assim, ó, sem pôr as mãos. Está desenganado da medicina? Tá? Mas vem cá, por favor. Tem mais? Mais alguém? Desenganado da medicina. Não é dor de cabeça, não, resfriado, gripe. É desengano da medicina. Por favor, dá para a irmã vir aqui? Não dá, né, irmão? É difícil. É bem difícil. Oh, aleluias. Vamos nos colocar de pé, nós já estamos terminando. Os que podem, né? Os que podem. Os que não podem, fiquem assentados. É difícil a irmã vir? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ele é o grande curador. Jesus Cristo. O Salvador está aqui. O amoroso Cristo, Ele é o grande curador. Bendito Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Resta-nos dizer muito obrigado, Senhor Jesus. Você quer dizer comigo? Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. Obrigado por esses homens que pregaram, por aqueles que não pregaram, por esses que nos auxiliaram aqui na técnica de som, por todos vocês que vieram nos honrar com a sua presença, de forma que nós poderemos levantar as nossas Bíblias. Glórias ao Senhor Jesus. Vocês querem dizer assim para esses homens que pregaram, para aqueles que não pregaram, por todos esses amados irmãos, por certo estarão viajando e cremos que o anjo do Senhor estará indo ao redor deles, protegendo, livrando de qualquer espírito de acidente, crendo que no próximo encontro nós estaremos reunidos outra vez. O próximo encontro será em Bebedouro. Qual dia, irmão? Por favor, irmão Gazô. Dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 98, se o Senhor permitir. Amém? Aleluia. Vocês prometem orar por mais esse encontro? Aleluias. Então feche seus olhos. Senhor nosso Deus, não há palavras para nós dizermos em nosso vocabulário por tudo que nós recebemos, mas o que temos nós te agradecemos. Cremos que esta reunião, este encontro foi aberto com chave de ouro, foi encerrado com chave de ouro. Por certo, haverá ainda benefícios posteriores. Por certo, essas congregações que aqui vieram serão beneficiadas. Até mesmo aqueles que não vieram serão beneficiados. Nós cremos assim, ó Deus. Conserve nossas vidas neste espírito, nesta unidade, neste companheirismo perfeito, até a volta do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que a graça e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, hoje e sempre. Amém. Diga assim para os pastores: Deus vos abençoe, em nome de Jesus. A igreja está despedida, enquanto o irmão Vaninho vem cantando aqui, e vocês já estão despedidos. A pedido, todas as caravanas devem dirigir aos ônibus que os trouxeram, ganhando tempo para o retorno. Coopere todos que fazem parte das caravanas, a pedido dos pastores aqui. Então cada um dirige ao seu ônibus para a volta. Graças a Deus, terminou no horário ótimo. Deus os abençoe. Cooperação de cada um das caravanas.